Olá! Vamos iniciar a nossa primeira aula do módulo de Gestão de Projetos de RFID, do curso de residência de RFID promovido pelo ISE, pela Softex e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu me chamo Igor Vise e serei o professor deste módulo de Gestão de Projetos de RFID. Conforme nós discutimos na aula anterior de apresentação da disciplina, o objetivo dessa aula é nós trabalharmos os fundamentos de projetos e gestão direcionados a projetos de RFID. Então, nessa aula, nós vamos discutir os principais fundamentos de gestão de projetos e vamos discutir informações importantes que serão utilizadas até o final do nosso módulo para construção aí do nosso pitch, do nosso projeto de inovação envolvendo a RFID. Então, na aula de hoje, nós iremos trabalhar algumas fundamentações, algumas definições fundamentais. Então, nós vamos trabalhar com a diferença entre os conceitos de projeto, programa e portfólio, que são informações, conceitos importantes que permeiam aí o desenvolvimento, a construção de um projeto. Nós vamos trabalhar o papel do gerente de projetos, né? O que esse papel importante faz e quais são as competências que um gestor de projetos em RFID precisa ter, né? Então, mesmo quando a gente adota aí, metodologias que são mais ágeis ou estruturas aí de documentação de projetos que são mais ágeis, existem aí competências que são importantes, então nós vamos discutir estas competências ao longo da aula de hoje. Nós também vamos discutir alguns conceitos já importantes relativos até às fases do ciclo de vida de um projeto, né? Então, existem 5 fases principais, cruciais para a entrega de valor e nós vamos discutir cada uma destas 5 fases. Nós vamos falar a respeito da tríplice restrição, né, que é um conceito importante também dentro da administração, dentro da inovação, dentro da gestão de projetos como um todo, e nós vamos falar sobre a evolução para o valor, né? Como nós podemos construir um caminho de evolução desse projeto de maneira que isso agregue valor dentro da solução que nós estamos propondo, né? Também vamos falar um pouquinho sobre o PMBOK, né, que iremos introduzir as áreas de conhecimento relativas ao PMBOK, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? E depois, ao final da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a aplicação prática de um cenário real de RFID, onde eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de documentação que podem ser gerados para o início, né, o registro do início da documentação de um projeto de software voltado para RFID, né? Bom, pessoal, começando aqui com os conceitos que são conceitos estruturais, é importante nós discutirmos a definição de projeto, né? Então, a definição de projeto, a gente pode adotar uma definição dizendo que é um esforço temporário com início e fim para criar um produto único, né? Então, essa definição é uma definição bem ampla, bem geral, que pode ser adotada a projetos de software, pode ser adotado a outros tipos de projeto que fogem à questão da inovação ou que fogem à questão do desenvolvimento de um software, né? Mas, no caso do RFID, por exemplo, no caso da aplicação de projetos para RFID, ele se enquadra muito bem,
né? Então, por exemplo, a gente pode pensar que um projeto para uma empresa pode ser a instalação de um controle de estoque com o uso de RFID num cliente, né? Então, a gente tem, por exemplo, casos de empresas no Brasil que adotaram esse modelo, né? Então, hoje, por exemplo, se você for num shopping, muito provavelmente você vai encontrar essas lojas de magazine que vendem produtos esportivos, que vendem tênis, que vendem roupas, que vendem roupas para alpinismo e tal, você consegue basicamente andar pela loja com uma box, com uma caixa, colocar os produtos que você quer comprar dentro dela e colocar essa box na hora de fazer o checkout lá dos produtos para pagar dentro de um espaço específico reservado que vai ler automaticamente todos esses produtos, já vai lançar a conta para você e você já pode pagar rapidamente, né? Então, esse é um exemplo, por exemplo, de uso de projeto que é construído, né? E esse projeto, obviamente, ele tem um esforço temporário, né? Ele vai ser estimado qual é o tempo de execução desse projeto, vai ser estimado a quantidade de recurso necessário para o desenvolvimento, recurso financeiro, recursos humanos, né? Se o time atual da empresa já tem o recurso humano necessário para construir essa solução, ou se esse projeto vai ser terceirizado para uma outra empresa que vai ter que desenvolver essa solução tecnológica, né? Então, esse é um exemplo, claro, né? E esse projeto ele vai ter uma data de fim, e uma data de início e uma data de fim para criar essa solução e implantar essa solução dentro dessas lojas, por exemplo, né? Obviamente que eu dei um exemplo ali de frente de caixa, né? Mas isso tem total relacionamento com o controle do estoque, porque esse estoque ele pode ser automaticamente, por exemplo, gerenciado. Então, à medida que um produto vai sendo muito vendido no fluxo de venda, ele pode ser disparado ali algum processo de recompra, né? De recompra automática desse produto para reconstruir, né? Para refazer os índices de estoque. Ele pode gerar uma série de indicadores ali automáticos a partir dessa leitura automatizada com RFID. Então a gente tem um conjunto de aplicações ali bem diversos que podem surgir, inclusive a partir desse projeto inicial aí que foi definido, né? Então, ter um início bem definido, ser único, né? Ser progressivo, né? Poder ir adicionando novas características ao longo do tempo, novas funcionalidades, ter uma limitação de recursos, né? Ter um objetivo claro e viável, são características de definição de um projeto, né? Então, basicamente, para eu conseguir definir exatamente o que é o meu projeto, eu tenho que olhar para esses 5 indicadores, eu tenho que conseguir definir, especificar muito claramente como esse fluxo vai acontecer, né? Então, todo projeto ele vai ser progressivo. Ele vai ter um ciclo de vida onde ele vai poder adicionar novas funcionalidades, remover funcionalidades que não funcionam mais adequadamente. Ele tem, obviamente, limitações de recurso, né? Então, todo projeto ele tem algumas limitações, em alguns casos, de recurso humano. Então, vai ser necessário contratar pessoas com alguma expertise específica, né? Então, nós não temos muitas pessoas no Brasil com expertise para tocar projetos com RFID, né? É um mercado ainda muito com possibilidade de muita inovação, de muito desenvolvimento de soluções tecnológicas, né? Então, a própria formação que é oferecida aí pela residência que nós estamos tendo nesse momento auxilia nessa questão da limitação de recursos que porventura possam existir para a construção desses projetos que envolvam essa tecnologia, né? Mas o fato é que todo projeto ele vai ter limitações do ponto de vista financeiro, organizacional, de equipamentos ou de alguma necessidade que seja identificada e que precisa ser gerenciada no escopo desse projeto, né?
Agora, é muito importante que esse projeto ele tenha um objetivo claro e viável, né? Então, quando a gente fala que o objetivo do projeto é instalar um controle de estoque com RFID num cliente específico, ele é um objetivo claro, né? E aí a gente tem que fazer um estudo de viabilidade para ver a questão se o cliente A tem a condição de viabilizar a execução desse projeto, né? Então, esses aspectos são importantes quando a gente está definindo aí um projeto, né? Já um programa, ele é um grupo de projetos gerenciados de forma coordenada, né? Então, imagina que a gente vai fazer um amplo projeto numa cidade, por exemplo, para tornar uma cidade inteligente. E aí a gente vai colocar sensores de diferentes formas, né? Sensores RFID de diferentes formas, em diferentes situações, para monitorar a cidade, né? Então, eu quero colocar, por exemplo, RFID para controlar o acesso do maquinário da prefeitura a um determinado local, saber quando ele sai, saber quando ele entra, né? Ou fazer um controle de frota mais efetivo, né? Eu quero colocar, por exemplo, sensores RFID que vão detectar, por exemplo, se os bueiros da cidade, né, eles estão entupidos ou eles estão funcionando plenamente. Eu posso pensar, por exemplo, em usar iluminação com RFID, com tecnologia RFID, né, com sensores para a gente medir, por exemplo, o consumo de energia que a iluminação da cidade está tendo, né? Então, se eu tenho um conjunto de projetos, e cada um desses exemplos de projetos que eu dei, o controle de frota, tornar os bueiros ali inteligentes, medir a questão do consumo de energia de uma iluminação pública, por exemplo, cada um desses exemplos é um projeto. Ele vai ter o seu início e o seu fim definido, ele é único, ele vai progressivamente aumentar aí as suas funcionalidades, algumas vão deixar de existir, eles têm limitações eventuais que podem existir, eles têm que ter o objetivo claro e viável em cada um desses projetos. Mas aí, nesse caso, como a gente tem vários projetos rodando em paralelo, nós estamos criando um conceito, né? Nós estamos usando um conceito de programa, né? Então, é quando a gente cria um grupo de projetos para gerenciar eles de forma coordenada para alcançar um objetivo que seja maior ainda, né? Cada projeto mesmo tendo seu objetivo. No caso, esse programa que é tornar uma determinada cidade inteligente, né? Então, a gente está com um objetivo muito maior, muito mais amplo, e a gente tem vários projetos que vão cumprindo objetivos específicos dentro desse programa, né? E, por fim, nós temos o conceito de portfólio, né? Onde a gente tem um conjunto de projetos estratégicos de uma empresa, né? Então, imagina que vocês vão construir uma empresa de base tecnológica que oferecem diversas soluções de RFID. Então, vocês vão ter lá uma experiência depois de um tempo de empresa, onde vocês vão construir o portfólio de trabalho da empresa que vocês estão construindo, onde vocês vão ter uma expertise de instalação de sistema de controle, de trabalhar com Smart Cities, de fazer as duas coisas, né? De trabalhar com RFID em saúde, de trabalhar com RFID no meio ambiente ou no agro, na cadeia do agro, né? Ou vocês vão focar num portfólio de construir uma empresa de base tecnológica para problemas relativos à logística, né? E daí logística pode envolver caminhão, pode envolver carro, pode envolver navio, pode envolver avião. Então vocês podem construir um portfólio mais relacionado à questão de transportes. Então, o portfólio, ele é o conjunto de projetos estratégicos que uma empresa tem, né, focados num determinado aspecto de inovação, né? Então, nesse caso aqui, esse seria aí o portfólio da nossa empresa, né, do que nós estaríamos construindo. Então, a gente tem esses conceitos estruturais que são importantes, e aí nós entramos no papel e no perfil do gerente de projetos RFID, né? Então, quem é essa pessoa, né? Quem é esse gestor de projetos RFID?
né? Quem tem que fazer a gestão do portfólio? Quem tem que fazer a gestão de um programa de projetos? Quem tem que fazer a gestão de um projeto específico, né? E aí, eu tentei construir aqui um mind map, que é uma imagem, um mapa mental, que ilustrasse diferentes pontos relativos a esse perfil, né? E aí, eu até vou extrapolar um pouquinho, porque essas habilidades, elas são habilidades muito chaves, né? Tanto para um bom gestor de projeto, para um bom engenheiro de software, né? Para um bom gestor de projetos de inovação, né? Então, são habilidades requeridas, né? Para esse papel, né? Então, eu vou começar aqui do ponto de vista das habilidades humanas e estratégicas, né? Porque é o que a gente costuma chamar de soft skills, né? Que são as habilidades que um indivíduo precisa ter, que são hiper difíceis de treinar, que são hiper difíceis de ensinar, né? Mas que nós, como profissionais da área de tecnologia especialmente, precisamos tentar desenvolver da melhor forma possível, né? Então, assim, ter uma mente adaptativa, né? Ter uma mente aberta, né? Então, eu costumo usar exemplos assim, um exemplo cotidiano da computação, né? Mas já tem usuários que só gostam de um determinado sistema operacional. Mas em alguma situação a gente pode se ver necessário escolher um sistema operacional para um projeto que não é a nossa principal preferência. Por alguma razão técnica, por alguma razão de restrição do cliente, né? E a gente precisa entender isso, né? Outro ponto importante é a questão da escolha da tecnologia, né? Nós vamos desenvolver um projeto RFID, mas desse projeto ele tem que ter todo o código escrito em Python, né? E aí eu faço uma reflexão com vocês, mas por quê? Né? É porque a gente tem recursos humanos que já foram treinados nessa tecnologia? Ou a gente está escolhendo por uma outra razão? É um projeto que vai envolver IA, então vai ficar mais fácil da gente fazer a integração, porque boa parte dos pacotes de IA que a gente usa para implementar as soluções, eles existem na linguagem Python, né? Ou não, a gente vai usar JavaScript, porque boa parte das startups estão construindo seus protótipos, estão lançando seus aplicativos usando JavaScript ou Flutter, por exemplo, né? Então, essa questão da mente adaptativa é bem importante. No fundo, a gente ser muito mente aberta para poder pensar e buscar as melhores soluções, né? E isso tem total relação com um pensamento crítico, né? Então, um bom gestor de projeto, ele precisa ter criticidade nas decisões, né? Então, as decisões, elas precisam ser fundamentadas, baseadas em dados, em evidência, em pesquisa, né? E não pode ser um achômetro, né? Obviamente, precisa ter uma questão de resolução de problemas e resolução de problemas criativa muito grande, né? Especialmente quando a gente está falando de tecnologias que são disruptivas, como é o caso do RFID, né? Que são tecnologias novas, pensar a solução dos problemas de maneira criativa é extremamente importante, porque a gente não vai achar um portfólio de soluções muito existentes, muito grande, né, onde a gente possa fazer uma adaptação a partir de uma solução que já é consolidada no mercado, por exemplo, né? Então, é importante ser criativo, né? A questão da visão estratégica dos negócios, né, é importantíssimo, né? Você precisa olhar para a empresa que você vai, ou para o projeto que você está executando e pensar nessa questão estratégica de como esse projeto vai agregar valor dentro da empresa ou da indústria de onde você está levando aquela inovação, né? Um outro ponto super importante aqui que a gente tem, obviamente, e daí quando a gente está falando de RFID, é a gente falar do conhecimento técnico, né? Então, assim, vocês estudaram aí nos módulos anteriores fundamentos técnicos de RFID, né? Então, vocês estão habilitados a entender quais são as diferenças,
de antenas que existem, qual a diferença no processo de comunicação, né? Qual é a questão da integração com outros hardwares, né? Que tipos de tag existem, que tipos de antenas existem, que tipos de leitores existem, né? Quais são as melhores soluções, né? Existem leitores com diferentes valores de investimento, né? Para diferentes tipos de investimento, antenas, tags, a mesma coisa, né? Então é importante ter esse conhecimento técnico para poder tomar decisões importantes e assertivas, né? Questão de protocolos e padrões, de análise de dados, né? Do uso de outros sensores combinados, da questão do uso da inteligência artificial aí dentro desse contexto, né? E obviamente, assim, a parte de software, né? Que não deve ser deixada de lado, que é igualmente importante, né? Qual é o middleware aí? Quais são as camadas do software que serão necessárias para construir essa solução, né? Então, esse conhecimento técnico sobre RFID, sobre limitações de RFID, ele é muito importante, né? Para o perfil aí do gestor de projeto, né? Então, e aí a gente vai partir para a questão dos tipos, né? Então, assim, existe uma infinidade de possibilidades de aplicação de práticas. E esse gestor, obviamente, à medida que o tempo vai passando, que ele vai ganhando experiência na gestão de projetos com essa tecnologia, vai aumentando o portfólio dele, né, de áreas de aplicação diferentes, essa formação da gestão ela vai ficando mais completa, né? Então, a questão da segurança e privacidade dos dados, controle de inventário, automação industrial, rastreabilidade de ativos, logística, cadeia de suprimentos. Então, são alguns exemplos de aplicação, né? Mas a gente tem saúde, tem agro, tem, enfim, uma infinidade de aplicações, educação, onde a tecnologia pode ser aplicada. E aí, combinado com os outros fatores que a gente já discutiu. Para isso é necessário conhecimento técnico, para isso é necessário ter habilidades humanas e estratégicas para pensar esses projetos, né? E, por fim, mas não menos importante, né? Na verdade, aqui está a base do conhecimento do gestor, né? Então, o gestor de projetos, né, ele tem que saber negociar contrato, ele tem que saber estimar o orçamento e cronograma, ele tem que ter uma boa comunicação e liderança sobre a equipe, né? Ele tem que gestar risco o tempo inteiro, né? Projetos de inovação, projetos de deep tech têm um alto risco associado, né? Pela incerteza da inovação, pela incerteza da pesquisa que está associada ao desenvolvimento desse novo produto, desse novo método, né? Dessa nova ferramenta que vai ser construída e implantada, né? E tem que ter conhecimentos de metodologias ágeis, né? Então, essa é uma parte em que a gente vai focar bastante aqui no nosso módulo, né? A gente vai passar por muitos aspectos desses aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o conhecimento, né, técnico de RFID também, e também vamos abordar aqui um pouco da aplicação prática de RFID na aula de modelos de negócio. Então a gente vai acabar abordando todos esses aspectos. E as habilidades humanas e estratégicas é meio que ortogonal aí dentro dos módulos que a gente vai apresentar para vocês dentro dessa disciplina aqui de gestão, tá? Então, o papel e o perfil do gerente de projetos é esse, né? De maneira geral, ele é esse, então ele é bem amplo. E obviamente, né, pessoal, nós esperamos com o módulo dar um início, né? Provocar uma iniciação, provocar vocês a buscarem essa formação e esse conhecimento, né? Gestores de projeto de inovação, eles são construídos, né? Eles são forjados aí no tempo, né? Então, eu costumo dizer muito que a questão da senioridade, ela passa pela questão do tempo, né? Eu gosto de usar um exemplo nas aulas de engenharia de software, quando eu vou falar do desenvolvedor sênior e do desenvolvedor júnior, né? Que se aplica ao gestor de projetos júnior, gestor de projetos sênior, né? Para ele ser um gestor de projetos sênior, ele vai ter que ter passado por uma infinidade de gestão de projetos. Ele vai ter que ter tido conhecimento em diferentes práticas, né? Em diferentes aplicações.
Ele vai ter que ter um conhecimento técnico de pesquisa muito grande em RFID, tem que ler muito sobre, tem que entender muito das tecnologias, né? Tem que entender muito das metodologias, né? E a própria formação soft desse gestor, o amadurecimento técnico, prático, né, de formativo, que nós vamos tendo enquanto seres humanos ao longo da nossa vida, vai melhorando esses aspectos, né? Mas a gente tem que buscar, obviamente, alcançar eles o quanto antes, né? Bom, aí nós passamos por uma parte importante também, que é a questão do triângulo de talentos que o PMI traz, né? Que é o Product Management Institute, que é o instituto que criou aí vários documentos importantes, né? Acerca de gestão de projetos, né? De gestão de produtos. Então, esse triângulo de talentos, ele é uma estrutura que basicamente sintetiza a questão do aspecto do gestor de projetos, né? Que ele mostra a importância de você ter habilidades técnicas, de liderança e estratégicas para os gerentes de projeto, né? Então, existem muitas certificações, inclusive, nessa linha, que podem ajudar o processo formativo, né? Então, quando a gente fala do triângulo de talentos aí do PMI, a gente está falando de formações que englobam o gerenciamento técnico do projeto, as habilidades de liderança, que são chamadas no documento do PMI como habilidades de poder, né? E a gestão estratégica e de negócios, né? Então, a gestão técnica do projeto são as habilidades técnicas da área de gerenciamento de projeto. Então, como que eu gerencio um risco, como que eu gerencio um cronograma, como que eu gerencio um escopo, que técnicas existem para gerenciar cronograma, que técnicas existem para gerenciar riscos, né? Já as habilidades de poder, aí, que são as habilidades de liderança, elas são as habilidades interpessoais, né? As habilidades humanas, né? De resolução de conflito num time, de inteligência emocional, de como eu trato, de como eu consigo fazer o meu time trabalhar unido, né? Aspectos de negociação e de comunicação, que são essenciais para tocar um projeto. Mesmo um projeto de inovação, onde às vezes eu tenho menos pessoas envolvidas no começo do projeto, é importante gestar esse time, né? É importante ser positivo, agregar no processo formativo desse time, né? Então são habilidades importantes. Esse gestor aí dos projetos, ele precisa saber desenvolver isso dentro dos seus times, né? E a gestão estratégica de negócio, que envolve o conhecimento do setor, da indústria, do mercado, das organizações, né? Então, assim, é como você vai sentar para negociar com uma empresa a importância da adoção do uso de RFID para automatizar um estoque, por exemplo, para tornar um estoque mais inteligente, né? Quais são os ganhos, né, para aquele setor, né? Então, tem toda uma linha argumentativa, uma linha de negócio que é importante estar bem construída, né? Então, essas habilidades, elas são importantes. Bom, saindo então um pouco do aspecto do gestor, né, das definições específicas, né, que nós vimos no começo da aula, e do gestor, a gente passa então para a discussão do ciclo de vida de um projeto, né? Então, basicamente, no ciclo de vida de um projeto, nós podemos elencar algumas atividades, né? Então, a gente começa com uma fase de iniciação, né? Essa fase de iniciação, ela, do ponto de vista de criação de um projeto mais clássico, não ágil, né? Mas do ponto de vista de criação de um projeto mais clássico, ele vai gerar um artefato que é o TAP, né? Que é um documento, um termo de abertura do projeto, né? Que a gente vai discutir ele um pouquinho mais para frente, tá? Depois desse termo consolidado, a gente vai passar por uma fase de planejamento, né? Essa fase de planejamento do ciclo de vida vai focar num artefato chamado de EAP, que é uma estrutura analítica do projeto.
Então, aqui nessa estrutura analítica, a gente vai pensar escopo, cronograma, custo, risco, né? Então, a gente vai estruturar analiticamente essas características do projeto, né? Já na iniciação, a gente está levantando quem vai ser o gerente, quais que são os prazos existentes, qual que é a viabilidade desse projeto, né? Quais que são os recursos que eu tenho disponível para tocar esse projeto, né? Então, a gente está fazendo esse levantamento aí mais de viabilidade do projeto. Né? No meio, então, nós temos a execução, que é focado em entrega do projeto. Né? Mas, obviamente, essa entrega, ela está focada na execução de tarefas, mas focada em eventuais replanejamentos, em atualizações, em ajustes, né? Em como a equipe vai ser alocada. Né? Uma vez que eu defini a equipe, como que eu vou alocar essa equipe para fazer a execução da tarefa, né? Quem vai fazer o quê, quando, né? Dentro da execução desse projeto. Né? Eu preciso se for uma solução de base tecnológica, usando o software, quem vai implementar cada funcionalidade do software, quantos desenvolvedores eu preciso, quais são as características, né? É para uma determinada linguagem. Né, eu tenho essas pessoas dentro do meu time, né, eu vou precisar alocar elas. Né, eu vou fazer esse levantamento na fase de iniciação e do planejamento, e quando essas duas fases terminarem, eu vou precisar alocar essas pessoas já dentro da execução do meu projeto. Né. Aí a gente vai para mais uma fase, que é a fase de monitoramento, que é super importante, onde o foco é a gente acompanhar a execução das atividades. Né? Então, aqui eu estou olhando para o status de cada atividade, para o prazo de cada atividade. Né? Se uma atividade está atrasando, como eu vou gerenciar esse atraso? Né? Como está o andamento? Né? Quais dos riscos estão sendo mitigados durante a execução, dos riscos que eu previ estão sendo mitigados e quais não estão sendo mitigados, né? Não estão sendo resolvidos nesse processo. Tá? E aí, por fim, a gente tem um encerramento, onde eu tenho um termo de encerramento do projeto, que é o TEP. Né? Então, aqui a gente vai fazer as entregas finais, revisar a documentação, gerar um documento de lições aprendidas, que é hiper importante, né? Até mesmo para poder pivotar esse projeto para novos projetos, ou para poder adicionar novos ciclos, né, a partir desse projeto. Então, de maneira geral, nós temos essas fases do projeto. Né? Nós temos essas 5 fases no projeto. Né? Então, que são fases bem... eu diria que é um padrão dentro da organização de um projeto. Né? Então, a gente sempre vai ter essas fases existindo, né? E obviamente, a gente vai adaptar o que a gente vai focar e a depender da metodologia que a gente vai executar, que nós vamos adotar para executar esse projeto. Então, é importante a gente ter em mente esse ciclo, né, com todas essas 5 macro atividades. Tá? Falando agora um pouquinho mais de cada uma das atividades, né, a fase de iniciação ela é uma fase de autorização do projeto. Então, é nessa fase onde a gente vai fazer uma ideação, né, onde a gente vai formalmente definir o objetivo macro que a gente quer alcançar com esse projeto, né? Onde a gente vai dar o start desse projeto do ponto de vista de formalizar isso num documento, oficializar esse projeto, registrar as pessoas que são interessadas nesse projeto. Né? Então, se a gente pegar um exemplo lá do estoque, né? Quais poderiam ser aí as partes interessadas, os stakeholders interessados que deveriam fazer parte desse termo de abertura do projeto, né? Eu tenho um time de venda, eu tenho um time de estoque, eu tenho um time comercial, né? Eu tenho... quem mais poderia fazer parte, né? O time de desenvolvimento de software.
né? Enfim, quem seriam aí as partes interessadas, né? Eu tenho os fornecedores, quem gesta os fornecedores, a cadeia de fornecedor, né? Então, todos esses departamentos ou todas essas pessoas, elas deveriam fazer parte da concepção desse projeto e ajudar a construir o objetivo desse projeto, porque elas vão ser afetadas direta ou indiretamente, né? Então, é a gente identificar qual é a necessidade do projeto e definir a viabilidade dele, né? Em termos de recurso. Olha, para a gente fazer a implantação do projeto de RFID em estoque, com esses objetivos, com essas funcionalidades, eu tenho um determinado recurso financeiro, por exemplo. E eu preciso ter uma autorização de uso desse recurso financeiro, por exemplo, para poder dar um start no projeto, né? Então é o termo aí de abertura do projeto, ele vai tratar desses aspectos todos aí dentro da fase de iniciação. Aí dentro da fase de planejamento, ela é uma fase mais detalhada, né? Então dentro do planejamento, eu preciso definir como eu vou fazer alguma coisa, né? Então aqui a gente está pensando na estratégia para atingir os objetivos que a gente definiu na fase anterior. Então, se o objetivo é implantar o sistema de estoque em uma filial em 90 dias, nós temos que pensar como isso vai ser feito, né? Então, por exemplo, eu vou usar uma determinada antena RFID. Eu consigo comprar no mercado nacional? Não consigo comprar no mercado nacional. Então, 90 dias não é viável, pelo tempo de importação, exportação, etc. Né? Então, eu consigo comprar no mercado nacional, eu consigo fazer uma importação com 60 dias. Então, o time de desenvolvimento ele precisa ser moldado para trabalhar dentro desse aspecto, né? Então, toda a estratégia do projeto, né, ela precisa estar definida e alicerçada dentro desse documento que a gente chama de EAPs. Né, que é a decomposição visual do escopo em partes menores. Basicamente é pensar o projeto com seus objetivos e quebrar esses objetivos em partes menores, em objetivos que são específicos, né? Então, se a gente vai construir um middleware, um módulo, se eu preciso fazer integração com um sistema que já existe, então é pensar em todos esses pontos e decompor isso dentro do escopo, né, em partes, e olhar para cada uma dessas partes e traçar uma estratégia de como a gente vai executar cada uma dessas partes, né? E para isso, ainda a melhor maneira da gente fazer isso é definindo claramente qual é o escopo, né? Qual é o cronograma, quando vai começar e terminar cada fase, né? Quais fases vão acontecer em paralelo, né? Quais são os custos de cada fase, né? Como vai ser tratado o aspecto de qualidade, como é que a gente vai saber que a gente alcançou aquela etapa, né? Quando é que a questão de recursos humanos, vai precisar contratar, não vai precisar contratar, vai terceirizar, né? A questão de comunicações, né? Como que o time vai se comunicar, quantas pessoas, elas estão todas dentro do mesmo lugar fisicamente ou não, se é uma equipe distribuída, é uma equipe remota, como que a gente vai gerenciar essa comunicação, né? Quais são os riscos associados a cada uma das partes do escopo, né? Então a gente precisa detalhar orçamentos, cronogramas, fazer matriz de riscos, né? E fazer a decomposição do escopo em partes menores. Aí o terceiro ponto aqui é a execução, né? Na execução, a gente basicamente vai pegar esse planejamento e realizar, né? O nosso objetivo é executar aquele planejamento, né? E colocar a equipe para trabalhar nas entregas, os gerentes coordenarem as pessoas e os recursos, né? E a gente, o time, né, o gestor, conseguir entregar o projeto, cada etapa do projeto dentro do seu prazo, com o seu recurso dentro do seu recurso, né? Então, até fazendo paralelos aqui com a engenharia de software,
Os anos 80, 90, a engenharia de software acabou vivendo uma crise muito grande porque a gente não conseguia estimar o desenvolvimento de um software. A gente não conseguia prever quanto ia custar, porque a gente não conseguia estimar corretamente esse projeto. Então, raramente um projeto ele era concluído dentro do prazo com um escopo combinado, né? com os objetivos definidos. Então, a fase de execução é bem importante para garantir que o planejamento aconteça. Então, a gente vai ter uma integração de pessoas e recursos para realizar essas atividades. E aqui o orçamento começa a ser consumido de uma maneira mais efetiva, né? Quais que são as principais entregas dessa fase, né? Então, são os produtos, né? São os serviços em si, então são implantações que vão acontecendo frequentemente, né? Então, como boa parte dos projetos de RFID envolvem soluções tecnológicas, envolve desenvolvimento de software, a gente fazer, por exemplo, entregas incrementais, iterativas, né? Então, a gente poder fazer entregas a cada 15 dias, a cada 21 dias, todos os meses, né? Fazendo com que novas funcionalidades sejam agregadas dentro desse produto ou dentro desse serviço, né? E ao passar dos marcos das entregas, a gente consiga ir avaliando na próxima fase de monitoramento o que está acontecendo com essa execução, né? Então é importante, muito importante, a gente ter mecanismos de desempenho do trabalho, de produtividade, né? Então, como é que eu meço a produtividade desse time, né? Então, por exemplo, se a gente estiver falando de desenvolvimento de software, né? Como é que eu meço a velocidade do time? Né? A velocidade em termos de funcionalidades que estão sendo entregues a cada sprint, né? A gente vai falar disso na próxima aula, dos modelos ágeis, de como gestar times ágeis, né? Da questão da velocidade, enfim, mas são pontos importantes, né? Então a gente precisa ter métricas, a gente precisa ter formas de medir o desempenho de como esse trabalho está sendo realizado, porque senão não existe fase de monitoramento, se a gente não extrair dados da fase de execução, né? Aí nós temos solicitações de mudança, né? Quando que alguma coisa precisa ser alterada, por quê, de que forma, né? Então isso tudo precisa ser muito bem definido, né? Então um dos maiores riscos que a gente tem em projetos de inovação são essas mudanças, né? Quando pivota, por que pivota, de que forma pivota, né? Pivotar é o ato de eu tomar uma decisão de mudar um pouquinho o caminho, o direcionamento de para onde aquele projeto está indo, né? Então esses aspectos eles são importantes. Aí nós temos a atividade de monitoramento e controle, né? Que ela acontece simultaneamente ao planejamento e execução, né? Então a fase de monitoramento, o monitoramento ele é contínuo. Uma vez que o projeto começou, esse monitoramento ele vai garantir que o projeto não vai sair do trilho, né? Então precisa ser construída uma estratégia de acompanhamento contínuo, de indicadores contínuos, né? Então, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui. Nós estamos construindo software de automação lá que vai ler as etiquetas automaticamente e fazer as baixas do estoque, por exemplo. Então, a gente tem que medir, por exemplo, quanto tempo demora entre eu notificar, que o sistema notificar que um determinado produto está com o estoque baixo e precisa ser comprado, por exemplo, né? Então, qual que é a velocidade do time na entrega, né? A gente está entregando as tarefas combinadas para aquele período de tempo no marco do combinado ou não, né? O que foi planejado que está sendo realizado, né? Então, isso tudo é bem importante. E, obviamente, aplicar ações corretivas quando for necessário, né? Mudar estratégias,
né? Tomar decisões, né? Então, nesse ponto, a gente trabalha muito com registro de pendências, né? De questões, de tarefas, atualizações do plano do projeto, se houver replanejamento, né? Dashboard de KPIs, que são indicadores de desempenho, né? Relatórios de status para informar aí todos os envolvidos o andamento do projeto. Então, existe aí uma série de formas diferentes de monitorar, né? Então, na aula de metodologia a ágil, a gente vai ver como a gente faz esse monitoramento lá dentro dos processos que a gente vai adotar, tá? E aí a última fase, que é a fase de encerramento, e que é engraçado, né? Mas muitas vezes ela é uma fase que é deixada de lado, né? Mas é importante finalizar o projeto formalmente. É importante extrair lições aprendidas, né? É importante ter documentos de formalização de que, olha, o projeto com essa documentação, com esse foi concluído, né? Então aí a gente gera, de uma maneira geral, a gente tem, pensando aí no padrão de como os projetos são gestados, a gente gera um TEP, que é o termo de encerramento do projeto, onde o cliente, né, ele dá o aceite formal de que o projeto está encerrado. A gente tem um documento de lições aprendidas, né, e aí a gente tem documentações, vídeos, treinamentos, enfim, coisas que podem ser feitas ali também com base no encerramento do projeto, né. E aí nós entramos num ponto importantíssimo, né? Que é uma balança, né? Onde nós precisamos pesar e olhar para esses 4 fatores com muito cuidado e com muita atenção, né? Então, no centro da tríplice restrição, eu tenho a qualidade. Então, o objetivo é eu entregar o meu projeto com a qualidade máxima dentro, obviamente, respeitando o escopo, o tempo e o custo, né? O que a gente sabe por diversos estudos, por diversas pesquisas em múltiplas áreas, não só no desenvolvimento de software, na inovação como um todo, na administração, enfim, que essa tríplice restrição, ela é muito dura de ser gerenciada, né? Então, às vezes a gente consegue manter 2 pontas da restrição, mas não consegue gerenciar uma das pontas. Às vezes o escopo e o custo estão controlados, mas o tempo extrapolou um pouquinho. Às vezes a gente tem tempo e custo controlado, mas o escopo aumentou um pouquinho. Às vezes a gente tem o escopo e o tempo controlado, mas o custo sofreu uma variação, né? Então a gente precisa gerenciar isso com bastante cuidado, ter claramente técnicas de monitoramento bem importantes para que a gente gerencie essa tríplice restrição. O que eu posso dizer para vocês é que é um desafio muito grande a gente gerenciar, manter tempo e custo sem influenciar escopo, manter escopo e custo sem mudar no tempo, manter escopo e tempo sem mexer no custo, né? Sempre quando a gente está pensando na qualidade como um fator preponderante, né? Então, a gente não vai entregar software que não é testado, que não tem qualidade, a gente não vai entregar um sistema de RFID que não vai garantir, por exemplo, quando o cliente estiver passando lá no checkout da loja, o cálculo correto das suas compras, né? Então a gente tem que ter uma garantia de qualidade aí das funcionalidades existentes no projeto, né? Então quase que esse triângulo, ele quando a gente está gerenciando o projeto, a gente acaba esticando essas pontas, ele não fica um triângulo perfeito, né? A gente achata uma ponta a mais, estica outra. Então esse é o grande desafio como gestor de projetos de inovação, de RFID, que vocês terão aí quando forem para o mercado.
né? Aí, quase finalizando a nossa aula, nós temos o PMBOK, né? Então, o PMBOK, ele apresenta um conjunto de disciplinas, né, que o gestor precisa dominar. Então, uma disciplina é a integração, é como é que eu vou unir todas as partes de um determinado projeto. Uma outra disciplina é a questão do escopo, né? Como é que eu vou garantir que o que foi pedido foi feito. Aí a questão do cronograma, gerenciar os prazos para não acontecer atrasos, né? Custos, né? Orçamento e fluxo de caixa, manter o fluxo de caixa positivo, manter os custos controlados, né? Aí a questão da qualidade, garantir que o resultado que nós estamos gerando enquanto projeto de inovação, ele satisfaz as necessidades do cliente, né? A questão da gestão dos recursos, materiais, equipamentos, pessoas, né? Contrata, dispensa, compra equipamento novo, né? Enfim, é gestar a questão dos recursos todos ali de um projeto. A comunicação, que é basicamente garantir que a informação vai chegar para quem precisa no momento certo, né? E aí tem um desafio também, né? Quais ferramentas a gente vai usar, né? Grupo no WhatsApp, ferramentas de comunicação, né? Como que essa comunicação vai fluir, né? E como é que ela vai acontecer. A questão de riscos, né? Que é prever problemas e oportunidades, né? Então, identificar claramente quais são as ameaças do projeto, quais são as limitações do projeto, quais são os riscos, né? E como pensar em alternativas já de mitigação a priori, na definição mesmo desses riscos, na identificação desses riscos. Porque já é um planejamento inicial dessa gestão, né? Aí as aquisições são, se for necessário importar alguma coisa, como isso vai acontecer, de que forma vai acontecer, de quais fornecedores eu vou comprar as antenas, eu vou comprar os leitores, eu vou comprar, né, enfim, todo o equipamento que eu preciso, todo o hardware que eu preciso, estimar a capacidade, por exemplo, de contratos com terceiro. Esse software vai funcionar numa nuvem. Que nuvem? Né? Então, qual é o custo dessa nuvem? Né? Aspectos de implantação do software, né? Verticalização, trabalhar com uma arquitetura mais horizontal, como isso vai ser previsto, né? E pensado. E, obviamente, gerenciar a expectativa aí dos stakeholders, né? De quem é afetado pelo projeto. Gestar as partes interessadas de uma maneira consistente, né? Então, basicamente, a gente tem todas essas disciplinas que são tarefas do dia a dia aí de um gestor, né? E aí, finalizando, a gente tem os 12 princípios de entrega, né? Então, stewardship é a ideia de eu ter um gestor que ele é diligente, respeitoso, cuidadoso com o projeto, né? Então a gente usa o termo stewardship para se referenciar ao gestor que tem essa característica de cuidado e respeito às entregas, ao combinado, à gestão das pessoas, da equipe, de manter o ambiente saudável, né? A questão de um princípio importante que é criar um ambiente colaborativo, né? Num momento pós-transição aí, né? Onde a gente tem a entrada muito forte do trabalho remoto, onde a gente tem muito forte a questão dos agentes de IA, né? Que começaram a entrar como uma força de trabalho mesmo, né? Como é que a gente vai tornar esse ambiente colaborativo, né? Como é que a gente vai consolidar os conhecimentos do projeto, né? Ou a gente vai deixar os agentes fazer tudo, né? Será que os agentes de IA fazerem tudo, né? Então, como é que a gente vai gerenciar esses aspectos aí da equipe, né? Então, as partes interessadas, né? O engajamento eficaz das pessoas, né? Manter as pessoas eficazes dentro
do projeto, né? A questão do valor, né? De focar no benefício real, né? Não na entrega técnica, não somente na entrega do que está sendo implantado no dia a dia, mas o que está agregando de valor dentro do processo da empresa, né? O que esse produto novo está agregando de valor. Isso é muito importante, é um princípio bem importante, né? Pensamento sistêmico, né? Olhar para todas as interações em volta, para todos os subsistemas que estão em volta, né? Para tudo que está acontecendo em volta durante a realização do projeto, né? A questão da liderança, né? Dos comportamentos de liderança, o time inteiro, né? Conseguir ter bons comportamentos, ter proatividade em relativo a isso, né? A questão do tailoring, né? Que é a questão da adaptação ao contexto, né? Por muitas vezes, e aí entra aquela questão da resolução de problemas de maneira criativa, né? A gente está falando de uma tecnologia nova, uma tecnologia disruptiva, né? Então, assim, eu preciso comprar o leitor mais rápido se eu não preciso ler uma quantidade determinada lá de etiqueta por segundos, né? Então, muitas vezes, a gente, quando está trabalhando com projetos de inovação, a gente faz um processo de over-engineering, né? Overestimation, aí, de colocar muito processo, de colocar muitas coisas dentro do processo, e isso acaba atrapalhando, né? Ou estimando de uma maneira exagerada, né? Então, muitas vezes é melhor começar com um projeto menor, fazer esse projeto evoluir, né? Passar por ciclos de amadurecimento de maneira que esse projeto, esse produto vai ganhando novas funcionalidades, né? A gente diminui muito o risco da gente usar um canhão para matar uma mosca, né? Então, projetos ali que são interativos, incrementais, ágeis, eles ajudam a gente a mitigar essas decisões, né? Esse risco. Então, a questão da qualidade, que é integrar a qualidade nos processos e resultados, né? A gente nunca pode esquecer desse fator, né? Então, a gente vai implantar uma etiqueta, essa etiqueta ela está sendo lida na velocidade que precisa. A gente consegue testar isso, né? A camada de middleware de troca de informação com os dados, ela está recebendo e processando os dados no tempo necessário. A gente consegue testar isso, né? O banco de dados é capaz de retornar as informações no tempo necessário, né? A gente tem o nosso código, né? Da solução que está sendo construída com testes, né? Então, adotar aspectos de qualidade são importantes. A questão da complexidade, né? Então, trabalhar com essa questão da complexidade, navegar por essa complexidade de maneira que a gente consiga identificar isso quanto antes como um risco e gerenciar isso, né? A questão do próprio risco, que é otimizar mesmo, é ter uma matriz de risco, é pensar, olha, se esse risco acontecer, a estratégia que nós vamos adotar é essa, né? Então, pensar respostas antecipadamente para problemas que possam acontecer. Obviamente que é interessante esse ponto, porque cai um pouco na questão da adaptação também, né? É um trade-off com a própria adaptação, porque se eu ficar no começo do projeto prevendo todos os possíveis riscos e imagináveis, a gente vai ficar 2 meses, 3 meses só discutindo risco e estratégia para resolver risco, e o projeto não anda, né? Então, obviamente, todas essas coisas elas têm interconexões entre elas, né? A gente precisa ter isso muito, muito, muito bem definido, né? A questão da resiliência, né? Que hoje em projetos de inovação é importantíssimo, porque a mudança ela está aí, as tecnologias elas vão se adaptando muito rapidamente, né? No caso de RFID, a gente tem etiquetas novas, leitores novos, tecnologia nova sendo criada, né? Inovação nova, muita pesquisa e desenvolvimento sendo feita na área. Então, a gente tem que ter resiliência para aceitar mudança, né? A gente tem que se preparar para isso, né? E a questão da mudança em si, que é permitir que a mudança que vai ser abraçada, ela possa alcançar um estado futuro desejado, né? Ou seja, ela vai alcançar o objetivo, ela vai ajudar a alcançar o objetivo do projeto, né? Então, esses pontos todos, eles são 12 princípios que o PMBOK traz,
que são princípios que entrecortam qualquer projeto, né? Então, eles precisam estar ali, esses princípios precisam viver com a definição do projeto o tempo inteiro, né? Eles estão desde o dia 1 do projeto, desde o momento em que alguém teve a ideia e a gente começou um processo de criação, de ideação daquele projeto. Então, intrinsecamente, a gente não vai ficar discutindo cada um desses 12 princípios o tempo inteiro, mas a equipe precisa ter isso na cabeça, né? O gestor do projeto precisa ter isso muito bem definido na cabeça, né? E aí, pessoal, nós terminamos a nossa primeira aula, nosso primeiro módulo, nessa primeira parte mais que discutiu os fundamentos da gestão de projeto, né? Que discutiu o papel do gestor, né, o que ele precisa fazer, né, quais são as habilidades requeridas para ele gestar projetos de inovação que envolvam RFID, né? Nós discutimos aí a questão desses princípios de projeto, né, dos cuidados que nós temos que ter com tempo e escopo, os recursos, a qualidade, né? Então, nós discutimos esses aspectos que são importantes aí, passando pelas 5 fases aí do ciclo de vida de um projeto, né? Então, essa é uma aula introdutória, uma aula para relembrar muitos conceitos que são fundamentais e que a gente vai utilizar quando a gente estiver definindo aí o nosso pitch, quando a gente estiver definindo aí o nosso projeto de inovação usando o RFID. Então, mais uma vez, um prazer estar com todos vocês. Espero que a aula tenha trazido informações importantes para vocês e eu me coloco aí à disposição para tirar dúvidas e para auxiliá-los aí no processo de estudo desse módulo. Lembrando que a cada módulo que nós concluirmos, nós vamos ter aí algumas atividades, né? Algumas atividades práticas, alguns quiz, né? Perguntas e respostas para vocês responderem, para nós medirmos aí a questão do aprendizado do módulo, e também algumas atividades que serão propostas aí ao longo do nosso curso, da nossa jornada, né, com o objetivo de que vocês consigam, ao final deste módulo, construir aí uma ideia de um projeto e possam prototipar essa ideia e começar aí a dar vida para esse projeto de inovação com a RFID que a gente está construindo, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.